Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Yuri Montandon e você está no canal Sou Universitário e Agora? Juntamente com o professor Arthur Bertolazzo, nós iremos trazer uma série de assuntos, conteúdos, de matérias e tudo mais, assim como o dia a dia de ser universitário. E com esse vídeo nós iniciamos uma série, sobre estatística. Nós vamos tentar explorar desde a parte mais básica, mais conceitual, até certas aplicações e inferências com relação a uma população como um todo. Tá bom? Então fique com a gente e bora lá para aprender. Nessa primeira aula, então, vamos dar uma olhadinha melhor nos conceitos, conceitos básicos, para que realmente fique possível você entender e falar sobre estatística. Essa é uma matéria bastante abrangente, né? Inclusive bota muito medo em pessoas que são fora da área de exata, a famosa bioestatística, que geralmente tende a fazer as pessoas que não são da área de exatas tremerem um pouco. Isso prova também o quanto que ela é abrangente, quanto que não só a parte de exatas usa, mas a parte de cursos de letras, cursos de biologia, enfermagem, ou seja, todos os cursos. Por quê? A estatística não trata só de fazer, como uma conta qualquer. Ela trata da parte de análise de dados, como nós vamos ver na sequência dos vídeos, dos slides aqui. Tá bom? Então me acompanha lá. Na primeira parte aqui, nós precisamos entender o que é estatística. Porque vamos estudar algo que a gente não tem ideia do que seja. Então nós vamos dar uma olhadinha para entender que estatística é um conjunto de métodos para se analisar dados e ela está relacionada com, primeiro, coleção de informações numéricas ou dados. É você obter esses dados. Coleta um valor aqui, coleta um valor lá e faz essa coleção de dados. Depois, nós vamos trabalhar com medidas resultantes de um conjunto de dados. Então, trabalhar esses dados de forma a coletar informações sobre eles. Tá? Por exemplo, média, mediana, moda, dispersão de uma forma geral. Na sequência, métodos usados na coleta e interpretação de dados. Depois que você coletou os dados, trabalhou esses dados para obter informações, nós vamos interpretar qual é, esse resultado para poder fazer daí inferências, conclusões em relação aos valores, ao que você realmente quer analisar. Então, resumindo, a estatística pode ser pensada como a ciência de aprendizagem a partir dos dados, possuindo as ferramentas necessárias para melhor compreender a informação. Porque além de você tratar os dados, trabalhar, transformar esses dados em informação, nós também temos que tornar isso mais visível, mais fácil de compreender, tanto você que está trabalhando com isso, quanto outras pessoas que olharem para esses dados, entenderem melhor, essa informação que você está querendo passar. Nós temos aí diversas maneiras de fazer isso. Através de gráficos, seja ele de barra ou de setores, aqui mais alguns exemplos aí, vamos analisar bem como nós podemos demonstrar essas informações a partir dessas ferramentas, barras comparativas, medidas, gráficos de dispersão de informações. Então essas são maneiras aí de trabalhar melhor com, os dados que nós obtemos. Lembrando que dado por si só não quer dizer nada. Somente após o momento que você trata esses dados e transforma ele em informação para poder apresentar, é que você realmente pode tirar, proveito desses valores, tá bom? Bom, então vamos trabalhar um pouquinho com a divisão da estatística. A estatística pode ser dividida em três. Nós temos a estatística descritiva, que ela é uma técnica destinada a você conhecer os dados, você descrever os dados que você tem, os dados de interesse, seja ele qual for, peso, massa, tamanho, idade, quantidade. Nós temos também a probabilidade, que é uma ferramenta utilizada, para estatística para estudar a incerteza oriunda de fenômenos aleatórios. Então, nós temos, fenômenos aleatórios que podem acontecer. A estatística pode ser usada para analisar essas incertezas. Qual é a probabilidade daquilo ali acontecer ou não. E a terceira seria a estatística inferencial, que através dos dados que você coletou, das probabilidades que você conseguiu calcular ali, o que eu posso concluir a partir desses dados? Qual é a conclusão que eu posso chegar analisando esses dados e essas informações que eu acabei de obter? Então, a estatística ela pode ser dividida basicamente nessas três áreas, tá bom? Então, na sequência, vamos ver aqui alguns conceitos. O principal é o conceito de população. Nós já ouvimos falar a população do Brasil, a população mundial, a população
do estado do Paraná, o estado, né, de São Paulo, população de uma cidade específica. Então, população é um conjunto de elementos com pelo menos uma característica em comum. Por exemplo, população do estado do Paraná. Qual que seria a característica em comum? Morar no estado do Paraná. População é né, todos os elementos que possuem uma característica em comum, que é a característica que você está selecionando. E esse elemento, né, essa característica que eu estou selecionando, deve claramente individualizar quem faz parte dessa população e quem não faz. Por exemplo, população do estado do Paraná. Quem faz parte? Quem mora no Paraná. Quem não faz parte? Quem não mora. Então, a característica escolhida deve claramente distinguir quem faz parte e quem não faz. Geralmente, população são valores bastante grandes, tá? E é difícil você fazer uma pesquisa, geralmente, não é sempre não. Em alguns casos você pode realmente usar a população inteira para fazer pesquisa, mas nem sempre. Quando não é possível, nós precisamos de uma amostra. Então, o que é a amostra? A amostra nada mais é que um subconjunto da população, onde todos os seus elementos serão examinados. Então, é uma porção que eu retiro da população e dentro dessa porção, todos os elementos ali serão avaliados, serão analisados. Essa pequena quantidade de valores que está dentro do subconjunto chamado amostra, a partir dos dados obtidos ali, eu poderei tirar conclusões em relação ao grupo maior. Na sequência, nós temos aqui, né, uma pequena demonstração de como é que a gente pode fazer isso. Então pense numa certa quantidade de elementos, né, compondo aqui o que nós chamamos de população. População geralmente são valores bastante elevados, população brasileira, né, milhões de pessoas aí. E não é possível fazer uma análise com todo mundo. Então o que a gente faz? Nós retiramos de dentro da população uma pequena parte. E essa parte é chamada de amostra. E dentro dessa amostra é onde nós faremos nossa coleta de dados. Então, onde eu faço entrevistas, onde eu faço medições, né, e daí depois que eu coletar esses dados, eu vou trabalhar com esses dados tratando eles. Porque, que nem eu já comentei com vocês, o dado em si não quer dizer muita coisa, são só números às vezes. Eu preciso trabalhar com esses dados para que realmente transforme ele em informações. Então, depois que nós tratamos esses dados e temos as informações, nós podemos tirar certas conclusões relacionadas, né, a essa amostra. E, por inferência, nós podemos trazer também conclusões em relação à população. Então, a ideia aqui é fazer uma análise apenas de uma parte, né, que é a amostra, e essa análise dessa parte pequena faz com que eu tenha informações ou tire conclusões da população como um todo. Então, essa é a ideia e a importância de saber fazer uma análise só com a amostra. Só que é uma coisa importante. Não basta simplesmente, eu quero você, você e você para fazer parte da minha amostra. Nós vamos ver também que nós temos critérios importantíssimos para se selecionar ou para obter essa amostra. Porque depois, se você obteve uma amostra errada, não há nenhum tratamento de dados possíveis para você consertar isso e obter, né, informações que realmente façam sentido na população como um todo. Então, nós devemos, de forma correta e coerente, pegar esses dados a partir da nossa população. Tá? Essa amostra não é obtida de forma qualquer. Nós depois vamos ver que nós temos técnicas para obter essa amostra. Na sequência, então, que tipo de informações nós vamos coletar? Nós temos variáveis. As variáveis indicam quais são as características que nós queremos obter da nossa população. Então, a característica dos elementos da amostra que nos interessa averiguar estatisticamente. O que você quer, né, obter de informação? A média da população com relação ao que? A altura, com relação à idade, com relação, no caso agora nós estamos aí de infectados, né? Então, qual é a variável, qual é a característica que você quer avaliar dentro da sua amostra? Lembrando que o que nós vamos avaliar é dentro da amostra, é uma parte da população. E alguns exemplos. Posso analisar a idade, cor, sexo, tamanho, massa, formato, temperatura, né, colocação, estado civil, etc. Lembrando que isso não são só com pessoas. Pode ser com objetos, por exemplo, peças fabricadas de uma indústria. Eu posso fazer essa análise com vários tipos de população e não só com população de pessoas, por exemplo.
Bom, além de nós termos essas variáveis, as variáveis podem ser classificadas também. Nós temos aí dois subtipos principais. O primeiro são as variáveis qualitativas, que quando resultar de uma classificação por tipos ou atributos. Então, geralmente a classificação não é um número em si, mas uma característica. Dentro das qualitativas, nós temos as variáveis tanto nominais, as qualitativas nominais e as qualitativas ordinárias. A diferença básica, as nominais, quando não existe nenhuma ordenação nas possíveis representações. Por exemplo, qual é a cor de um objeto? Ele saiu azul, amarelo, verde. Não tem uma ordem, qual que vem primeiro? Azul, amarelo, verde. Sexo, se é masculino ou feminino. Também não tem uma ordem, tá? Não tem como você definir, masculino vem primeiro, feminino vem depois. Né? Então, formato, triangular, redondo, esférico, quadrado e assim por diante. Então, também não há uma ordenação. Toda vez que você não consegue ordenar qual é a sequência adequada, nós consideramos qualitativas nominais. Mas nós também temos as qualitativas ordinais, quando você pode colocar em uma certa ordem. Nós temos aqui, por exemplo, grau de formação escolar. Ensino fundamental, ensino médio, ensino superior, mestrado, doutorado, ou seja, por mais que seja uma variável qualitativa, é um atributo, não um tipo, um atributo, eu consigo colocar numa certa ordem, consigo ordenar. Patente do exército, né? Soldado, sargento, cabo, tenente, também são atributos que eu posso colocá-los em ordem de hierarquia. Né? No colégio também tem o aluno, o professor, o coordenador, diretor, né? E assim por diante. Então, nós também temos como ordenar, por isso são qualitativas ordinárias. E nós também temos as variáveis quantitativas, que são expressas por valores. Só que esses valores eles podem se apresentar de duas maneiras, da forma discreta ou da forma contínua. Na forma discreta, eles assumem apenas números naturais, são números para contagem. Quantas pessoas há numa sala de aula? Né? São contagem, uma ou duas, três, quatro, são números naturais. Qual a idade? Por mais que a gente possa dizer lá em quantidade em um ano e meio, geralmente é 10 anos, 15 anos, 20 anos. A idade geralmente é representada por números naturais, então uma variável quantitativa discreta. Mas nós também temos variáveis que pedem, né, a representação com números decimais. São as variáveis quantitativas contínuas. Altura. Minha altura é 1,66 m, ou seja, exige um número que não é inteiro, um número racional. Ou talvez tamanho, 1,5 m, ou seja, também exige números decimais. Tem 1,250 kg. Toda vez que exigir um número, ou pode acontecer que aconteça de aparecer o número decimal, nós classificamos como variável quantitativa contínua. Então, resumindo aqui nós temos a variável, que pode ser dividida primeiramente em duas classes principais, quantitativa e qualitativa. A quantitativa pode ser subdividida ainda em discreta e contínua, e a qualitativa subdividida em nominal e ordinal. Bom, na sequência aqui, nós temos um exercício bem simples aí, né, que foi num concurso da PM de Minas Gerais, que fala que o gerente de uma empresa, com um total de 150 funcionários, realizou o experimento com o objetivo de verificar o consumo de água dos funcionários durante o turno de trabalho. Bom, então tinha uma empresa com um total de 150 e vou fazer um experimento com esses funcionários. Foram selecionados aleatoriamente, né, algo importante, né, a maneira como você vai selecionar isso, 50 funcionários e mensurada a quantidade de litros de água consumida por cada um num período de 30 dias. Sabe-se também que cada funcionário teve a mesma probabilidade de ser incluído na seleção. Essa é uma condição para ser aleatoriamente escolhido. Todo mundo tem a mesma probabilidade de ser escolhido. Com base nessas informações, relacione a segunda coluna de acordo com a primeira. Então, a primeira coluna, nós temos quantidade total de funcionários da empresa, consumo de litros de água por funcionário, 50 funcionários selecionados aleatoriamente e técnica utilizada para a seleção da amostra. E a coluna 2 é para você colocar, né, qual que representava cada um deles. Primeiro, qual que representa uma variável contínua?
Dentre esses 4 da coluna 1, qual deles pode ser considerado uma variável contínua? Lembra que variável contínua, embora não apareça a palavra ali, é uma variável quantitativa, é um número que pode ser representado na forma decimal. Então, esse número é a quantidade de litros de água consumido por funcionário. 1,5 litro, 5 litros, 200 ml e assim por diante. Qual que é a amostra? Lembrando que a amostra é uma porção que você seleciona para fazer a sua análise num universo que é a nossa população. Então, a amostra aqui são só os 50 funcionários que você selecionou. E qual que é a amostragem aleatória simples? Tá? É a técnica que você utilizou para a seleção, onde todos eles, todos os funcionários, tinham a mesma probabilidade de serem selecionados. E por último, a população é o universo de funcionários que a empresa tinha, que eram os 150 funcionários ali, né? A quantidade total de funcionários da empresa. A resposta correta é a letra D, que 2, 3, 4, 1. Bom, pessoal, esse então, né, foi a nossa primeira aula. Espero que vocês tenham gostado, né? Se gostaram, deixe o seu joinha aí, por favor, né? Se inscrevam no canal e ativem o sininho, porque a partir daqui nós faremos mais aulas, tá? Tanto do conteúdo de estatística quanto de outros conteúdos também, tá? Nós não vamos deixar você na mão com as outras matérias, tá? Então, fique de olho, né, e ative o sininho aí para ficar sabendo de mais vídeos como esse. Valeu, pessoal, até a próxima.